Bienvenidos y bienvenidas a este espacio, a esta oportunidad de poder compartir, ¿sí? Estamos muy contentos de reunirnos con ustedes aquí esta noche tan especial de un 10 de junio, junio verde, como le hemos denominado, en donde estamos promoviendo, impulsando, acompañando acciones desde las iglesias locales, desde las juventudes, para hacer ese motor de cambio, de transformación en nuestras comunidades. Tenemos la interpretación del español al portugués. Por favor, busquen en su barra inferior la opción de interpretación, ya que esta noche tenemos invitados desde de Brasil, de nuestros hermanos de Brasil están con nosotros, así es que vamos a necesitar poder escucharlos a través del canal de interpretación. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Gracias a Dios por este espacio. Gracias por permitir reunirnos aquí aprovechando la virtualidad. Entonces, voy a presentar en este momento a dos tremendos movilizadores, líderes en Honduras, líderes en Centroamérica, ¿verdad? Quienes están desde cada uno de sus contextos. Ellos no están quietos, están siempre haciendo cosas, ¿no? Son muy activos. Pastor Willy está con nosotros desde Honduras, con raíces guatemaltecas, ¿verdad? Y nuestra querida Lucía Cáceres desde Honduras también tienen a cargo este espacio, ¿verdad? Lucía coordina Comunidad Transforma. Antes era Transforma Joven, un movimiento que trabaja con jóvenes de iglesias en todo el país promoviendo la misión integral. Es parte de la comunidad también de Fe Betel. Ella vive en Ciguatepeque, en Comayagua, Honduras. Y el pastor Willy de la Iglesia de Dios de Honduras, desde la aldea El Rincón, esa aldea que hemos escuchado en muchos otros lugares por todo lo que ha sucedido gracias a la movilización de la iglesia en ese espacio. Entonces, bienvenidos y bienvenidas, Lucía, Pastor Willy. Y gracias, Estefanía, por estar ahí en el soporte técnico. Vamos a ver compartiendo un video desde Honduras. Hola a todos, mi nombre es Cristian Fonseca y desde el país 5 estrellas les envío un gran abrazo y un gran saludo. Quiero compartirles que estoy muy feliz, muy contento de estar en estos espacios donde aprendemos que realmente la creación es un gran regalo que Dios nos ha brindado. Muchas veces nos hemos preguntado si los jóvenes tenemos el poder de transformar nuestras comunidades. Y hoy estamos más que seguros que los jóvenes somos el presente y el futuro de nuestro país. Y gracias a la red vamos a hacer muchos cambios significativos en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, en nuestro entorno. Así que les motivo para que podamos seguir adelante y realicemos cambios significativos y que también perduren. A veces creemos que hacer pequeñas cosas como botar la basura en su lugar, utilizar bolsas recicladas y sembrar árboles nos suma, pero realmente estas cosas pequeñas impactan y hacen que otras personas se puedan inspirar. Realmente cuando hacemos las cosas con gran amor y lo hacemos para Dios, estas cosas transforman. No lo penses más, actúa. Recuerda que estamos en Junio Verde. Cuando nos invitan a pertenecer a organizaciones o en este caso a la red, pensamos que es más carga y otra cosa, pero realmente no. La red está hecha para unirnos a todos. Los que están trabajando con educación, con medio ambiente, con incidencia, todos estamos invitados a ser parte de la red. Y gracias a todos los que hacen posibles estos espacios, donde adquirimos diferentes herramientas para poder seguir cumpliendo la misión. Esa misión integral que Dios dio a toda su iglesia. Bienvenidos.
Adelante, Lucía, Pastor Willy. Buenas noches a todos y todas. Es una bendición poder compartir desde Honduras. Muy emocionados, muy alegres y sobre todo muy desafiados a continuar, ¿verdad? Siendo parte de esta hermosa familia que es la red. Tengo el honor de presentar a uno de nuestros expositores que nos acompañan en esta noche. Presento al hermano Felipe Márquez Reis, amazonense, periodista, misionero y miembro de la primera iglesia bautista de Parintins. Vive en Parintins, que es la zona de Amazonas, donde trabaja desde el año 2019 en capacitación de líderes de comunidades ribereñas e indígenas. Como periodista, cubre temas de misiones, sostenibilidad y cuestiones climáticas. Bienvenido y gracias por el tiempo. Asimismo también es un honor y una bendición poder presentar en esta hora a Gabriel Díaz. Gabriel Díaz es gestor ambiental, tiene una especialización como agente socioambiental por el IFRS y actualmente está finalizando geofísica en la Universidad Federal do Pará. Es secretario ejecutivo de la iniciativa interreligiosa Brasil en Pará. Además es voluntario del equipo ELO del Movimiento Cristiano Universitario, CRU Campus, y miembro de la Asamblea de Dios en Icuarsi, distrito de Belén en Pará, en Brasil. Así que es un honor, Gabriel Díaz, también. También tenemos con nosotros a Benita. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Benita, soy de Guatemala. Formo parte de la iniciativa Rujotá y también de esta red tan valiosa. Y soy parte del equipo de catalizadores de cuidado de la creación global de Lausana. Em, Gracias. Excelente, damos gracias a Dios por los tres líderes que tenemos esta hora con nosotros y estamos aquí con esta intención, ¿verdad? Hoy nos reunimos realmente para reflexionar, para poder compartir experiencias y sobre todo descubrir maneras prácticas de vivir nuestra fe a través del cuidado de la creación. Así que como iglesias somos llamados a ser buenos administradores de todo lo que Dios nos ha confiado. Por eso estamos aquí, ¿verdad? Además, saber que este espacio en el que estamos busca inspirarnos y equiparnos con herramientas sencillas y acciones concretas que podamos poner en práctica en nuestras iglesias, en nuestros hogares y también en nuestras comunidades, contribuyendo a la protección del medio ambiente, la prevención de riesgos y la construcción de una mayor justicia socioambiental. Por eso estamos aquí en esta hora. Muy bien, les vamos a animar a que escriban en el chat desde dónde están conectados. Gracias por los que ya lo han hecho. Así, gracias Lucía. Sí, les recordamos eso, ¿verdad? Si ustedes quieren compartir sus comentarios, si ustedes tienen alguna pregunta, con todo gusto lo pueden escribir al chat y más adelante vamos a ir respondiéndolas de acuerdo a que vayan colocándolas ahí en el chat, ¿verdad? Vamos a dar inicio a hacer algunas preguntas fundamentales en este tiempo y quisiera preguntar a Felipe en esta hora. Felipe, esta pregunta es para ti y la primera pregunta es: ¿cómo comenzaste tu involucramiento con los temas ambientales dentro de tu fe? Ayúdanos ahí con la respuesta a esa pregunta. Olá, pessoal. Boa noite. É uma alegria estar aqui conversando com vocês. Agradeço pelo convite, pela oportunidade. Me sinto privilegiado de poder conversar com pessoas de lugares tão distantes. Eu estou aqui no interior da Amazônia, numa cidade chamada Parintins. Atrás de mim está tudo escuro porque ao redor da minha casa é tudo árvores.
é mata, é floresta. Mas é um privilégio poder falar desse assunto que para mim é tão importante, o cuidado da criação, e falar a partir desse território que é a Amazônia. E é muito curioso porque, embora eu tenha nascido e me criado aqui, demorou um certo tempo para que eu adquirisse e desenvolvesse a compreensão da responsabilidade que é viver nesse território, tendo essa consciência do cuidado ambiental, do cuidado com a criação de Deus. E um evento que foi marcante para mim foi no ano de 2015. Eu estava morando em Viçosa, no interior de Minas Gerais, na região sudeste, e eu estava estudando missiologia lá no interior de Minas, quando aconteceu o rompimento de uma barragem, de uma barragem de rejeitos de minérios, que destruiu um rio e afetou muitas comunidades. E a gente estava falando muito sobre o evangelho encarnado, Jesus que ele vai ao encontro das pessoas, se compadece das pessoas. E quando eu soube daquela notícia, eu pensei, a gente não pode ficar de braços cruzados, a gente precisa fazer alguma coisa. Nessa ocasião, a Simone Veira, que deve estar aqui nessa sala, ela estava mobilizando voluntários da Convenção Batista, que é uma denominação aqui do Brasil, né, que creio que vocês conheçam também, para ajudar as pessoas, para que tiveram suas casas invadidas por aquela lama de rejeitos. Então, nós mobilizamos os colegas do seminário, do Centro Evangélico de Missões, e fomos para Mariana, nos juntamos aos outros voluntários que estavam sendo liderados pela Simone Vieira, para fazer esse trabalho de ajudar a limpar a casa das pessoas. E aquilo para mim foi muito marcante porque eu pude ver com meus olhos a destruição de um ecossistema, a destruição de um rio, como aquilo estava afetando as pessoas. E eu pude então olhar de fora, lembrar da Amazônia, lembrar desse meu território e começar a ter um olhar então mais sensível. Na época, eu estava também trabalhando na editora Ultimato que tem muitos autores e publicações nessa área de cuidado ambiental, teologia da criação. Então, com essas leituras, eu fui ampliando o meu olhar, entendendo a importância de ter que o evangelho não diz respeito apenas à salvação de almas, que não é apenas evangelizar, mas tem a ver com uma transformação integral, com a shalom de Deus, que traz dignidade para as pessoas e que também tem um olhar sensível para o meio ambiente, para a criação. Então, depois desse tempo de estudos no CEM, eu retorno para o Amazonas em 2018 e eu conheço o movimento Renovar Nosso Mundo. Então, eu começo a me envolver com Renovar Nosso Mundo, contribuindo na área da comunicação, que eu sou de formação, sou jornalista, e acontece então a minha conversão ecológica, conhecendo pessoas de caminhada, de militância, engajadas nessa área, conhecendo autores, fazendo leituras, conhecendo projetos e iniciativas também que já estavam acontecendo nessa área. Para mim, tudo era novidade, mas já tinha toda uma história construída. E isso mudou totalmente a minha compreensão do evangelho, a minha compreensão de vocação e a minha compreensão de missão. Então, essas duas coisas marcaram muito esse meu envolvimento com a questão ambiental. Em 2015, o rompimento da barragem de Mariana, que afetou muitas pessoas e praticamente matou ali aquela parte do rio, e o meu envolvimento com o movimento Renovar Nosso Mundo a partir do final de 2018. Então, esse foi o meu início nessa jornada socioambiental. Excelente, Felipe. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia, ¿verdad? Definitivamente hay situaciones que marcan nuestro corazón y nos inclina a favor de aquellos que también sufren, ¿verdad? Así que muchas gracias por esa respuesta. Muy bien. Tenemos una pregunta para Gabriel y es la siguiente. ¿En qué momento te diste cuenta que el medio ambiente también es misión cristiana? Boa noite a todos. Espero que esse momento
seja de construção para todos nós. Bom, muito obrigado primeiro pela oportunidade, né, mais uma vez de estar nesse momento com vocês. Vou tentar ser breve. Minha história é um pouco diferente da do Felipe, né? O Felipe já tem uma história muito mais de pertencimento e de se enxergar no processo. A minha história ela já é um pouco mais diferente. Ela já tem muito mais a ver com o meu processo de jornada cristã do que com o meu testemunho em si. Como posso dizer, eu minha expectativa, né? Eu tenho 27 anos, era ser um apreciador de história. Eu queria ser um professor de história. No ensino médio tinha esse sonho, mas a oportunidade, uma das vertentes que eu sempre me senti bem aprendendo foi sobre a concepção de entender os processos naturais. A minha câmera, eu estou usando duas contas. A Simone está informando que eu estou com a câmera desligada. Eu estou com uma câmera, uma é para os slides e a outra é para. Todo mundo está me vendo? Estão me vendo? Sim? Certo. Obrigado, desculpa. Então, eu tinha esse projeto de vida, né? Mas aí eu creio muito que isso é ligado à minha trajetória de fé também. Eu tive a oportunidade. Eu tô em outro. Tem dois Gabriel Dias, né? Quem não está me vendo, eu tô em um outro. É só você ir procurando, você vai me encontrar. Estou falando aí. Então, eu tive essa oportunidade de estudar gestão ambiental em 2017. É a minha primeira oportunidade de graduação, através também de um certo sistema de cotas aqui no Brasil que se chama ProUni. Eu tive a oportunidade de ter uma bolsa lá, numa universidade, e no centro universitário, e eu tive a oportunidade, daí, essa minha jornada com o meio ambiente, ela se iniciou, mas ela só tomou forma quando eu entrei na minha segunda graduação, através do movimento Cru Campus, que eu também faço parte, aí eu fui ver de forma muito mais ampla o Ministério da Fé atuando nas diversas e diferentes áreas profissionais, inclusive esse pertencimento de entender que eu fazia parte como profissional, já existia um pensamento sobre isso, tanto que eu até tinha elaborado algo que eu chamei de gestão ambiental nas igrejas, mas nunca tinha tido o impacto que eu tive quando eu entrei na segunda graduação. Quando eu entrei na segunda graduação, eu conheci a Cru Campus, e aí ver esses vários estudantes que iam se tornar profissionais e que eles estavam de alguma forma querendo propagar a sua fé através do testemunho como profissionais, isso fez com que aquilo que eu pensei na primeira graduação tornasse bem mais significativo agora. E depois disso, tive a oportunidade, quando eu participei de um dos congressos da CRU, de conhecer o Carlos Henrique, que é um dos representantes nacionais da IRI Brasil. Numa conversa que nós tivemos, a gente teve um contato bem próximo, e ele viu na minha jornada, naquilo que eu retive, no conteúdo que eu produzi, o perfil para embarcar nessa jornada mais direcionada sobre os problemas ambientais, os desafios que nós vivemos, e que a espiritualidade está totalmente ligada a isso. E daí eu conheci esse mundo vasto que é o cuidado e a mordomia cristã. Apesar de ter feito gestão ambiental, eu não tinha uma compreensão tão grande, né, de como nós, como cristãos, estávamos nos envolvendo, e através da IRA eu tive esse acesso, né, a pessoas que também estavam lutando por essa causa de forma mais direta. E eu conheci o Felipe, através de oportunidade, conheci a Simone, conheci outros parceiros que estão aqui também, o pastor Willy, né, conheci outras pessoas que estão aqui representadas por esses movimentos que transmitem o cuidado com a criação, a mordomia cristã.
relacionado ao meio ambiente, que é um assunto tão fundamental que muitas vezes, eu posso falar da minha realidade, não era muito citado até hoje, em muitas realidades aqui onde eu moro, apesar de nós morarmos num lugar onde tem floresta para todos os lados, a gente ainda tem muita dificuldade no desafio dessa pauta e de movimentação da igreja em relação a essa situação. Mas eu creio que, através de momentos como esse, a gente pode trazer essa construção e esse desenvolvimento conjunto. E eu estou aqui também para aprender com vocês, né? Vou trazer um pouco do que eu aprendi durante esse pouco tempo que estou em atividade direcionada ao meio ambiente e espero estar continuando aprendendo também mais com vocês sobre esse tema tão importante para as nossas vidas. Un excelente Muchas Gabriel gracias. Sí, muchas gracias, Díaz. Gabriel. Sí, pastor, continúe. Sí, Gracias muchas por el tiempo. gracias. Ok, gracias. Y Benita, voy a hacerte a ti una pregunta. Y esa pregunta tiene dos preguntas. Que Felipe de pronto también pueda ayudarnos con esa segunda pregunta. La pregunta que quiero plantearles es la siguiente. ¿Por qué el cuidado del medio ambiente necesita ser un tema de la agenda de la iglesia hoy? Esa sería la pregunta para Benita. ¿Por qué el cuidado del medio ambiente tiene que ser un tema de la agenda de la iglesia el día de hoy, ¿verdad? Y luego, ¿cómo comunicar esto sin que parezca algo ajeno o diferente al evangelio? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Qué emocionante. Me hacen señas para que pare porque me emocionan mucho estos temas. Em, bueno, creo que como a muchos acá, de quienes estamos conectados y conectadas hoy desde diferentes partes del continente, del planeta, es realmente un regalo podernos vincular a través de estos medios virtuales. Bueno, pensando en por qué debería ser parte de la agenda, uy, es tan simple como tan complejo, tan simple porque cuando nos acercamos a las escrituras es inevitable encontrarnos con la realidad de que el tema de la creación de Dios es algo que está presente a lo largo de las escrituras, es un tema transversal, no es un eje, no es un área, es parte del plan completo de Dios para su mundo, para la creación, para todo. Hablar de cuidado de la creación es también es un término que hoy en día se cuestiona un poco porque nos pone un poquito en un panorama tal vez como un poco jerárquico, ¿no? Como somos nosotros quienes realmente cuidamos a la creación o desde diferentes sabidurías también escuchamos cuándo nosotros le hemos dado a la creación más de lo que la creación nos ha dado a nosotros. Nunca. Realmente es imposible que lo mucho o lo poco que nosotros podemos hacer sea más grande que lo mucho o lo poco que recibimos de todo lo que Dios ha creado. Eh, entonces, reconocernos como parte de un ecosistema empieza a cambiar mucho de la idea y cuando leemos las escrituras a la luz de un pensamiento que nos dice, yo soy parte de un ecosistema que el Señor creó con un propósito y al cual quiere redimir con un propósito, no se vuelve solo un, un ente, digamos, la creación no se vuelve como un elemento sobre el cual los cristianos vamos a ejercer acciones. Se vuelve parte de la vida entera, no es una acción la que vamos a hacer. Como bien decía en el video introductorio, podemos pensar en acciones pequeñas que son parte de cómo cuidamos y todo. Y además tenemos que reconocernos como que toda la vida misma y toda nuestra cotidianidad y hábitos tiene que ver con la espiritualidad, tiene que ver con el Dios en el que yo estoy creyendo, tiene que ver con el tipo de evangelio que estoy siguiendo, porque tristemente también
hay muchas maneras de percibir qué es el Evangelio de Jesús, ¿no? Hay muchas maneras de clasificar incluso qué es prioridad en la misión cristiana, ¿no? Pero cuando nos acercamos a las escrituras despojándonos de estas ideas como jerárquicas, empezamos a darnos cuenta que la invitación, el mandato de Dios para que coexistamos en armonía, en equilibrio con toda la creación, no aparecen en textos aislados que hay que entender el contexto, pero aparece a lo largo y amplio de todas las escrituras. Entonces, tal vez atreverme a plantear un poquito la pregunta al revés, ¿no? Preguntémonos mejor, ¿por qué no habríamos de considerar la creación como parte fundamental del Evangelio? O sea, ¿por qué no? ¿En qué parte de la Biblia encontramos que diga que no es importante o que no es parte de lo que hay que hacer? Si desde Génesis vemos cómo el Señor, de los primeros mandatos que le da a Adán y Eva, son alrededor de la creación, y después en el Antiguo Testamento, tanto de las normas del jubileo son alrededor de la creación y una vida, no solo de la creación, sino de la vida del ser humano, de la creación, de la justicia, del equilibrio y todo esto. A lo largo del jubileo vemos todos los salmos llenos de la creación, vemos todos los profetas hablando de la creación. Llegamos a los evangelios y ahí encontramos a Jesús usando, usando Isaías y el marco teológico del jubileo como parte de su acción y siendo Jesús. Y después vamos a las cartas de Pablo y todo el entendimiento teológico de cómo en Jesús hay esa esa necesidad, ese deseo que habita en el Señor de restaurar todas las cosas, eh, de que Jesús inicia el plan de restauración y luego nosotros heredamos el don de la reconciliación. Somos herederos, dice la palabra, y vamos luego, así como están escribiendo también, pueden incluso escribir algunos textos a lo largo de las escrituras. Acá pusieron en Romanos, seguro algunos pensarán en Colosenses y todos estos textos que no están así como algo minúsculo o algo eh, perdido que está por allá alrededor, sino que es parte fundamental de la fe, ¿no? Entonces, desde las escrituras mismas encontramos el fundamento necesario eh, para volcar la vida, involucrarnos todos y todas en una sí, en un mejor ecosistema, ¿no? Recientemente estoy pensando mucho en el tema de los distintos ecosistemas que habitamos, y cuando no reconocemos que somos parte de un ecosistema, es más difícil intentar amar y tener acciones y todo eso cuando no conocemos los ecosistemas que habitamos. Entonces, yendo a las escrituras, encontramos todo ese fundamento que es parte del evangelio completamente, ¿no? Entonces, sí, creo que yo iría por ahí, y, y creo que sí, hay mucho, mucho más, pero como les digo, yo me emociono mucho con estos temas y agradezco la pregunta. em, y creo que no me recuerdo de la segunda, perdón. Sí, la segunda va para Felipe, que Ok. complementa la idea, ¿verdad? Pero muchas Ujú. gracias. Como iglesia que está compuesta por seres humanos, somos parte de ese ecosistema que tú dices, ¿verdad? Más bien, ¿por qué no debemos de hablar esas temáticas en nuestras comunidades de fe? Entonces, Felipe, la pregunta sería, ¿cómo entonces comunicar estos temas medioambientales dentro de las comunidades de fe sin que parezca algo ajeno al Evangelio? É, a
colocação da Benita foi muito importante e ela é fundamental porque essa comunicação ela precisa ser também o resultado ou um segundo passo a partir dessa reflexão teológica bíblica de reintegrar as coisas, né? De deixar de lado uma visão que separou como se o ser humano fosse algo alheio, distante ou superior à criação. Então é importante a gente reconstruir esse olhar integral, essa visão holística, que nós fazemos parte da criação, tudo está interligado, tudo está conectado, então nossas atitudes, elas afetam a natureza e elas vão voltar para nós também de alguma maneira, né? De forma específica, essa comunicação, eu acredito que ela tem que ter muita sensibilidade à comunidade na qual você está inserido e para a qual você quer comunicar. Muita sensibilidade à sua igreja local, porque dependendo da forma como a gente comunica, a gente pode aproximar as pessoas ou afastar elas desse assunto. Eu lembro que quando nós iniciamos a tratar esse assunto na nossa igreja, eu escrevi um projeto, apresentei ao nosso pastor presidente, e ele sugeriu algumas mudanças de algumas palavras que poderiam gerar uma certa resistência para algumas pessoas da igreja. Nós íamos continuar com o mesmo objetivo, fazendo as mesmas coisas, mas só íamos mudar algumas palavras. E eu acatei a sugestão dele, o conselho dele, e nós fizemos essa mudança, e o projeto foi muito bem aceito na igreja, porque as palavras, elas carregam muitos significados, né? Então, as palavras não são neutras. Dependendo da palavra que a gente escolhe utilizar, de fato ela pode aproximar ou afastar as pessoas. Um outro ponto que eu acho muito importante é a gente buscar falar a linguagem das pessoas. É claro que essa discussão ambiental ela passa por questões científicas, por questões técnicas. Quando a gente vai para a COP, ano passado a gente estava lá, né, nesse ambiente de debate, de troca de ideias. Então, se a gente for com um discurso muito teológico, ou muito técnico, ou muito científico, pode ser que é, ele não vai encontrar acolhida na nossa comunidade, dependendo do público que a gente está trabalhando. É claro que esse discurso teológico e científico, ele é necessário, ele tem o seu lugar e o seu espaço, mas a gente precisa olhar para a nossa comunidade. E é fazer como Jesus fazia, encontrar ilustrações e exemplos que têm a ver com a realidade das pessoas. E eu acho que quanto mais simples a gente comunicar, no meu caso, que moro aqui na Amazônia, então falar sobre o rio, falar sobre a floresta, falar sobre o pescador, falar da pessoa que cultiva a terra, dessa relação de como está tão presente no dia a dia, eu acho que é o melhor caminho. Às vezes parece muito difícil, mas é só simplificar, é tornar a nossa comunicação o mais simples possível, fazer como Jesus fazia, usando ilustrações e tendo essa sensibilidade para perceber a nossa comunidade, o público com o qual a gente está falando e escolher bem as palavras para que a gente não afaste as pessoas. Então, eu colocaria dessa forma. Excelente, Felipe, muchas gracias, ¿verdad? Tú tienes mucha razón. La manera en cómo lo decimos, el dominio de lo que vamos a decir y la convicción de lo que tenemos que decir, definitivamente harán que ese tipo de temas sea, que se vea y se reciba como parte integral del Evangelio, ¿verdad? Muchas gracias, Felipe. Gracias. Quisiéramos seguir escuchando por mucho más tiempo, ¿verdad? Qué bonito todo lo que han compartido. Y pensando en lo que se ha mencionado, ¿verdad? En la forma de comunicar, en todo lo que hablaba Benita, ¿verdad? Tan bonito, tan desafiante. Voy a dejar esta pregunta para Gabriel. Queremos escuchar qué herramientas o qué estrategias creen que nos pueden ayudar hoy a nuestras iglesias a hablar
de estos temas y realizar acciones de Junio Verde, no solo en junio, sino todo el año. Sim, sim. Muito obrigado, pela pergunta. Eu só queria saber se eu conseguiria projetar aqui. Eu não estou conseguindo, compartilhar a tela. Eu não sei se precisa de alguma autorização. Sí. Estefanía, ¿puedes habilitar para que pueda Gabriel compartir, por favor, la pantalla? O hay que darle Ya le cojos, doy. ¿no? Ajá, gracias. No caso, é a parte. Não que eu estou aparecendo, mas é. Ah, sim, agora tudo ok. Vamos lá. Rapidinho. Todo mundo está vendo? Sí, sí se ve. Sim. Certo. A pergunta que foi feita ao Felipe, e ele já trouxe uma reflexão muito direta, né, sobre o que é necessário ter como comunicação. O testemunho, a flexibilidade, a acessibilidade, elas são fundamentais. Então, pensando nisso, eu trouxe aqui algumas sugestões que a gente passou em outro momento também para os nossos parceiros do Renovar Nosso Mundo aqui, no Brasil. Vou trazer como uma sugestão. Muitas dessas ferramentas, elas não têm, eu não tenho ainda o acesso às informações, das regiões que vocês vivem, mas pode ser uma inspiração para que vocês possam verificar de forma local, sobre algumas ideias que também são possíveis soluções de informação, né? Mas não substitui, como já foi falado, o Felipe falou, sobre essa questão da acessibilidade, da realidade que se vive. Então a gente vai tentar passar só um pouquinho, né, de forma bem objetiva, essa ideia. Eu tentei deixar aqui o máximo em espanhol para que também vocês pudessem ler. Isso também é uma forma da gente ser intencional na comunicação, da gente estar sensível ao momento que a gente está, com as pessoas que a gente está. Então, vamos tentar pensar um pouquinho aqui. Então, como já foi falado, né, a expressão de se importar com o comunicar sobre o meio ambiente para que as pessoas que caminham conosco, nossa comunidade, possam estar atentas, é uma expressão que vem de Deus, como já foi falado, né? Não é diretamente, nós estamos apenas estendendo aquilo que o Senhor ele entrega para nós, né? No sentido de que existe uma responsabilidade, sobre nós, como já foi mencionado, acredito que vocês já tiveram essas experiências várias vezes. Em Gênesis, quando o Senhor ele direciona ao homem, no livro de Deuteronômio, por exemplo, ele traz cuidados, mais direcionados ao momento de plantação, da agricultura, do gado, dos bens que ele possui, a forma certa de colher, de plantar, de se alimentar. Então, a Bíblia ela está sempre nos mostrando, a soberania do Senhor através do cuidado que Ele tem, é, revelado a nós, para que a gente pudesse ter esse desenvolvimento de forma saudável aqui na Terra. Muitas vezes nós temos essa expectativa futura, ou em muitas realidades isso é colocado em pauta como a eternidade, mas a gente tem que lembrar que, através do Evangelho do Senhor Jesus, o apóstolo João ele fala que a vida eterna ela já é uma realidade nossa na primeira carta dele, né? Ele diz que nós já temos a vida. Então, pensando nisso, a terra, os bens que nós possuímos, eles precisam ser, informados sobre a realidade que a terra está vivendo, o que está passando, quais são as informações. E a experiência que nós temos na IRI Brasil, que é uma iniciativa que ela tem as informações para distribuir, ela traz algumas ferramentas como, soluções de informações, porque
nas diferentes realidades, as igrejas passam por problemas, né? Problemas que às vezes outras não passam. Então, nós temos aqui uma urgência climática nas várias regiões, principalmente nas regiões onde a vegetação ela é fundamental para a manutenção da vida no planeta inteiro. Por exemplo, a vegetação de boa parte da Amazônia Legal ela é responsável pela manutenção também da região centro-sul do continente sul-americano. Então, sem a vegetação da Amazônia, a gente vai sofrer não só as pessoas que vivem naquela região, mas também pessoas que vivem para baixo, que por exemplo, a chuva ela é direcionada de cima para baixo através dos ventos e dos rios voadores, que é o acúmulo de água proporcionado pelas árvores através da evapotranspiração. Então, nós muitas vezes, por não falar ou não saber comunicar, essas informações elas se misturam com fake news, se misturam com questões políticas, ideológicas, e às vezes a gente não consegue comunicar que existe uma realidade de preocupação, que ela está se intensificando nas nossas culturas de comunidade, e às vezes a nossa acessibilidade ela é deixada de lado. Então, as ferramentas das experiências que eu tive a oportunidade de participar, elas trazem essas informações para que, na realidade correta, elas possam trazer frutos. Então, aqui a gente tem situações referentes à urgência climática voltadas à saúde, né, problemas de saúde, que é o ponto principal da nossa discussão quanto comunidade de fé, né, como pessoas que caminham com Cristo, promover esses pontos essenciais para a nossa conduta e nossa segurança, né? Então, nós temos aqui 3 pontos importantes: a saúde, a segurança e a parte social. Elas andam de forma conjunta e muitas vezes as desinformações fazem com que a gente não tenha as ferramentas necessárias para lidar com a realidade que a gente vive. Então, pensando nisso, eu coloquei aqui, como o Felipe falou, e também a Benita, é assim o seu nome? Benita? Acredito que é. Então, como a Benita e o Felipe falaram, essa questão da responsabilidade e ter acessibilidade é necessário para que a gente possa criar um sistema, uma roda de entendimento de como funciona o processo para que a gente possa estar comunicando, dependendo das nossas diferentes realidades, a preocupação com o meio que nós vivemos, né? E aqui eu coloquei uma espécie de segmento circular, porque ele deve ficar voltando para o começo, né? Indo até o fim e voltando para o começo. Então, a primeira coisa é, como o Felipe falou, a gente precisa ter uma acessibilidade essencial, a gente saber qual é o problema que a gente está enfrentando no meio ambiente que nós vivemos, que aquela igreja vive. Sabendo disso, a gente começa a trabalhar com as informações, a gente começa a mobilizar as pessoas a quererem, né, com uma palavra de forma adaptada, como foi informado, ter esse olhar mais direcionado, trabalhar isso vinculado, de certa forma, com os princípios bíblicos, o que o Senhor fala para nós através das Escrituras Sagradas, e também com as informações atuais que nós, nas diferentes realidades, nós lidamos, se é seca, se é enchente, se é deslizamento, né? Entre outras ações. Daí nós vamos começar a produzir, fazer pequenas atitudes que possam trazer ações direcionadas, e a ideia é para que isso não se torne apenas um momento programado, eventual, mas que possa se tornar algo que fique sendo reciclado, né? Fique voltando. E gradativamente ter um diagnóstico, ter uma exposição disso para que a igreja veja se aquelas ações, todo esse processo ele está gerando frutos ou não, né? Essa é a ideia do sentido de trazer as ferramentas para que as igrejas possam
trazer desenvolvimento para essa pauta tão importante. Bom, pensando nisso, a gente vai ver os primeiros diferentes diagnósticos, né? Os eixos temáticos, os diferentes problemas que a gente enfrenta. Por exemplo, tem comunidades que têm problemas voltados à inundação, que tem regiões ao redor que precisam daquele auxílio, daquele cuidado. Tem pessoas comunidades que vivem em regiões próximas de morros. Eu não sei qual é a realidade que cada um de vocês vivem, mas cada um de nós temos desafios com o meio ambiente, de forma local, e de que eles precisam ser observados de forma mais direcionada, né? E dependendo da situação que está aplicada, a sua realidade, você deve agir da melhor forma possível com as informações que a parte científica também do seu país tem, né, para dar e trazer isso de forma adaptada para a sua comunidade, né? Aqui, no caso do Brasil, nós temos, por exemplo, o INPE, o CEMADEM. Eles são institutos de pesquisa nacional sobre as condições espaciais. Eles deixam ferramentas de forma gratuita para que as pessoas possam ter consciência do como é que está a situação no nosso país, referente às queimadas, referente aos problemas que nós temos enfrentado. Por exemplo, aqui eu vou compartilhar uma das ferramentas para vocês visualizarem aqui brevemente. Aqui é uma das ferramentas, aqui no caso do Brasil, é essa ferramenta aqui, que é o Terra Brasilis, e aqui a gente tem algumas informações sobre a vegetação nativa, como é que está a quantidade de vegetação nativa, se está tendo retirada. Eles dão informações precisas aqui sobre avisos, né? Avisos voltados à extração ilegal das florestas. Aqui é uma das formas da gente trazer informação para as pessoas, para a nossa igreja, para a nossa comunidade, sobre qual é a situação que a gente está vivendo naquela realidade. Aqui no Brasil, de forma nacional, e isso também pode trazer esclarecimento e motivar os nossos irmãos a quererem se importar com essa pauta de forma local. Como eu posso fazer alguma coisa voltado talvez a reciclagem, a reflorestamento, a ajudar as pessoas que estão passando por áreas que foram afetadas pela falta de arborização. Então, isso é uma ferramenta aqui. Vou voltar aqui rapidinho. Nós temos outras ferramentas climáticas, como essa do Hexacloud aqui. Nós temos ferramentas sobre deslizamento que o CEMADEM oferece, no caso que é um instituto também daqui do Brasil. Mas a mensagem é que existem essas ferramentas que você pode utilizar. Você tem que verificar qual é o Instituto de Pesquisa Espacial, por exemplo, de Honduras, para verificar qual é a condição naquela região que está vivendo essa igreja, naquela região, o que a igreja pode fazer de forma local para auxiliar nesse processo de desenvolvimento saudável e ser também um exemplo de testemunho nessa pauta que também é essencial na nossa conduta de mordomia cristã. Bom, outras coisas também, trabalhar muito com a educação ambiental, né? Nós temos algumas ferramentas aqui, tanto para crianças quanto para adultos. Aqui no contexto do Brasil, nós temos os Guerreiros da Amazônia, que é um contexto, no meu caso aqui, amazônico. Eu vivo em Belém do Pará, que é uma das regiões da Amazônia Legal, né? E nós temos essa adaptação para que as crianças possam, de alguma forma, também estar atentas, desde cedo, as futuras gerações possam estar atentas àquilo que é importante, as boas mensagens importantes, e possa gerar um despertamento para que você possa, se a sua igreja não tem, ou que se ela possa talvez desenvolver algum material de escola bíblica voltado a esse tema. Nós também temos aqui no Brasil os esmiliguidos,
eles são um desenho de formiguinhas, tem uma temática toda cristã, tem princípios cristãos que estão em volta, e nós tivemos uma parceria de passar a boa mensagem do Evangelho através do cuidado da natureza, e foi passado isso ano passado em forma de livreto. Muitas crianças, perto de 3.000 crianças, pegaram esses mini livros nas diversas comunidades das Assembleias de Deus, aqui espalhadas na região de Belém do Pará durante a COP30, e elas foram abençoadas com esse esclarecimento bíblico de forma adaptada. Então, é uma ferramenta também de alcance direcionado. Nós temos jogos interativos também aqui no Brasil, na realidade, como o Semadem. Esse aqui, o WordWall, ele é uma ferramenta que vocês podem utilizar na língua de vocês. Vou tentar mostrar um pouquinho aqui, como é aqui no Brasil. É uma ferramenta também para usar os jogos interativos que pode ser usado na EBD, depois de uma conversa direcionada na escola bíblica, com as crianças, sobre o que é certo, o que é errado, o que fazer, o que não fazer relacionado ao meio ambiente. É uma ferramenta interessante também. E tem a ferramenta que as pessoas têm os seus pontos bons e seus pontos ruins, né? Que hoje a gente tem a facilidade da inteligência artificial, e a gente tem aqui o Google Notebook, que é uma ferramenta que ela consome, de certa forma, energia, mas que ela facilita os nossos direcionamentos de informação, deixa as informações claras de forma objetiva, e também pode ser utilizado para trazer informações. Estou finalizando já. Então, qual é o objetivo de tudo isso? Né? Para que a gente possa, de certa forma, através dessas ferramentas, promover transformação na nossa realidade, da realidade da nossa comunidade local. O Felipe falou sobre essa sensibilidade, nós precisamos entender o que, que a nossa igreja está precisando. Eu trouxe algumas ferramentas para que vocês pudessem ter esse esclarecimento de que existe formas da gente trazer informação correta para os nossos irmãos, para os nossos amigos também da comunidade que estão ao redor, para que eles possam ter desenvolvimento local nas igrejas. Então, é fundamental que nós, que estamos participando desse processo de entender a mordomia cristã com o meio ambiente, com o cuidado com a criação, a gente possa estar atento às informações e trazer da forma mais correta possível e, de alguma forma, tentar pensar em soluções de educação, de conscientização e de ações práticas através das informações que nós podemos ter. Então, essa é a minha fala, né? Eu já falei bastante, eu agradeço a oportunidade de estar trazendo aqui e estou trazendo uma outra ferramenta também de slide que também ajuda muito, como essa aqui que eu tinha feito em português, ela renderizou para espanhol, para que as pessoas vocês pudessem ler e observar. Então dá para usar também, que é o Gama. Eu posso depois estar distribuindo todas essas ferramentas para vocês estarem dando uma olhada, se assim for pedido de vocês. Então eu agradeço essa minha fala, muito obrigado. Muchísimas gracias. Estoy sorprendida por tantas herramientas que definitivamente nunca había ni escuchado y mucho menos visto, pero seguramente vamos a explorarlas, ¿verdad? También como equipo de Honduras para ver de qué manera las podemos implementar. Bien, no sé si brevemente alguien de los que ya usó la herramienta, puede ser Felipe o Gabriel, que nos puedan contar brevemente una historia significativa, una experiencia significativa donde hayan usado una de esas herramientas. Si nos pueden compartir algo pequeñito.
Eu não sei se o Felipe vai falar. Você quer falar, Felipe? É. Bom, essas ferramentas, elas têm sido esclarecedoras, né, aqui no nosso contexto, de trazer essas informações. As pessoas têm ficado nas igrejas que eu participo. Por exemplo, agora esse domingo nós vamos participar de uma igreja chamada Graça e Paz. É uma igreja que alguns dos irmãos conhecem, que já vieram por aqui, tiveram contato com o pastor Vladimir e a pastora Cassandra. São nossos amigos, tanto do Renovar Nosso Mundo quanto da IRI Brasil. E uma ação que eles estão fazendo através das informações que eles têm buscar trazer um sentimento comunitário de querer fazer alimentos próprios para que eles possam consumir. É, Através do esclarecimento que a gente trouxe, de todo o panorama que a gente tem vivido, tanto a parte da arborização quanto uma horta que eles estão criando é, na extensão da igreja deles, tem abençoado as próprias pessoas que vivem lá, né? E também nós temos parcerias através desses movimentos que são movimentos ligados a processos de ativismo direcionado. A gente tem parceria, por exemplo, com a empresa Água e Vida. Não é bem uma empresa, é uma espécie de ONG, e o objetivo dela é distribuir filtros para as pessoas que precisam, que precisavam ter acesso à água potável, mas às vezes não tem a estrutura para ter. Então, nós temos feito distribuições em várias comunidades. No caso dessa Igreja Graça e Paz, eles têm um filtro que ele consegue encher 20 litros em 20 minutos. Cada litro é 1 minuto, né? Um filtro de nanotecnologia, e esse filtro tem sido usado para abençoar, às vezes, algumas pessoas e até alguns irmãos da comunidade que, às vezes, precisam de uma água potável para beber. Ele faz uma filtragem muito interessante. Então, essas ferramentas, de certa forma, elas trazem esclarecimento, em primeiro lugar, com uma consciência mais direta sobre o princípio que o Senhor deixou de mordomia, e faz com que os irmãos, de certa forma, como o Felipe mencionou, essa questão da realidade, entender a realidade, a necessidade que aqueles irmãos estão passando, e tenta direcionar ações práticas para que isso possa trazer relevância, né, para o testemunho do que o Senhor está fazendo através de toda essa mobilização que nós, através da vontade do Espírito de Deus, está proporcionando. Então, é uma das formas da gente estar trazendo frutos, né? Mais graça derramada, mais multiforme graça, maneiras diferentes do Senhor agir, maneiras diferentes do Senhor se revelar, e, de certa forma, isso traz mudanças, não só nos irmãos que compõem a igreja, mas na comunidade que, de certa forma, um dia também pode pertencer à igreja. Eu termino com uma citação de uma líder, uma líder minha da minha comunidade, que ela disse que a igreja dela fez uma ação, a igreja que ela participava antes fez uma ação de limpeza da rua que a igreja dela estava. Né? Eles não fizeram um evangelismo, eles simplesmente limparam a rua que aquela igreja ficava, e colocaram um pneu com escrito assim: Jesus passou aqui. Colocaram um pneu com uma espécie de madeira escrita assim: Jesus passou aqui. E isso foi suficiente para que algumas pessoas falassem: olha, pela atitude de vocês, eu quero visitar a igreja de vocês, eu quero conhecer quem vocês são, porque vocês atravessaram essa linha, né? Que muitas vezes nós direcionamos ao governo, as responsabilidades governamentais de fazer, mas eu quero conhecer vocês e entender o que motivou vocês a quererem fazer esse trabalho comunitário voluntário pela nossa comunidade, pela região que a igreja está. Então, às vezes as pessoas elas são alcançadas principalmente através dessas ferramentas.
Excelente, muchísimas gracias Gabriel por esa experiencia que nos compartes, bien enriquecedora y desafiante, ¿verdad? Y existen muchas maneras, sin abrir la boca, si lo podemos decir así, de dar a conocer el amor a Dios y al prójimo, ¿verdad? Y también a su creación. Me gustaría, Benita, hacerte esta pregunta a ti. Y tiene que ver exactamente sobre qué desafíos tú has encontrado, ya sea en tu propia comunidad de fe o en otras iglesias que muy seguramente has tenido que ir a hablar esos temas o pastores, ¿verdad? ¿Con qué desafíos te has encontrado al hablar de esos temas dentro de la iglesia? Muchas gracias, Pastor Willy, y muchas gracias también, Gabriel, por tremendos materiales que nos estás compartiendo. Em, para conectar con lo que Gabriel acaba de mencionar, voy a empezar por ahí, justo. Tal vez no como el problema más grande o más pequeño, pero como uno de los desafíos que hemos encontrado es que muchas veces el tema ambiental en las iglesias, cuando finalmente logramos que una iglesia empiece a hablar en las prédicas, en los estudios bíblicos, en los momentos de oración sobre temas de la creación, carecemos de fundamentos técnicos, científicos que también sustenten el porqué de nuestras acciones, el porqué de acciones pertinentes, ¿no? Eh, Pertinentes porque necesitamos que lo que hagamos tenga un eco, no para resaltar, no para que vean que nosotros, no, para la gloria de Dios. Como bien decían en este testimonio, usando este material. Entonces, creo que uno de los desafíos cuando hablamos de esto siempre es que no sé cómo sea en todos los países, pero en muchos lugares en los que nosotros hemos compartido, todavía nuestro pensamiento teológico o bíblico es dicotómico, ¿no? Por un lado pensamos en lo que es santo, lo que es bíblico, y por otro lado, muy separado, pensamos en lo que es técnico, en lo que necesita fundamentos prácticos y demás. Em, esa disociación genera muchos problemas, ¿no? Porque entonces nos cuestionamos en dónde sí, en dónde no la iglesia debería actuar, la iglesia debería hacer, ¿no? Entonces, ese es uno de los desafíos, integrar, y creo que para eso yo, aprovechando, quisiera compartir un material que estuvimos trabajando hace un tiempo, se llama, creo que muchas personas de la red lo tienen, se llama Esperanza para toda la creación. Esperanza para toda la creación es un material que está compuesto por 7 sesiones que se estuvieron trabajando, y justamente partiendo, porque otro desafío es que ni siquiera en nuestras iglesias contamos con fundamentos bíblicos sólidos para abordar este tema, ¿no? Entonces, si no tenemos fundamentos bíblicos sólidos, vamos a estar rebotando contra la pared constantemente. Y allá escuchamos muchos jóvenes con mucha fuerza, con mucha iniciativa, con mucha energía y creatividad para empezar a actuar en relación a estos temas, que chocamos contra la pared en las iglesias, porque las iglesias a veces seguimos creyendo que esto no es parte del quehacer cristiano, no es parte del quehacer bíblico. Entonces necesitamos seguir fortaleciendo los fundamentos bíblicos que sustenten las acciones que vamos a desarrollar. Necesitamos seguir construyendo esos o formándonos en los fundamentos técnicos, científicos para sustentar las acciones. Entonces, nuestros fundamentos bíblicos son súper importantes, y desde nuestras comunidades de fe nos dan el empuje para actuar. Los fundamentos técnicos, científicos, nos dan una guía de por dónde empezar, por qué, para qué y todo esto. eh, y ya entonces las acciones nos mueven. Entonces, este material responde un poco a esos desafíos, ¿no? Porque cuando llegábamos a iglesias,
habían iglesias acá en Guatemala y me imagino que a lo largo de América Latina cada uno tiene sus desafíos distintos, pero acá en Guatemala una de las cosas que los pastores, como bien me preguntaban, o los líderes de iglesias nos decían era, ay, hermana, esto es muy bonito, este tema de la creación es muy noble y todo. Nosotros de manera individual sí creemos en esto, pero fíjese que si lo traemos a la iglesia nos va a ver con sospecha, porque esto parece más una corriente de la espiritualidad maya, por ejemplo. Acá eso se daba mucho. ¿Por qué? Porque nuestras culturas, incluso son personas indígenas, mayas, que tienen miedo a tener una mezcla o que se les vea con sospecha de que están dándole más prioridad, si al pensamiento o a la cosmovisión de nuestra cultura o si a la Biblia. Entonces, como que hay una anulación total de todo lo que tenga que ver con nuestra cultura, con nuestra identidad o con las prácticas culturales por miedo a que nos relacionen con alguna otra corriente. Tal vez en otros países pueda ser el tema de el panteísmo y no sé, todas estas otras corrientes que existen, que puede empezar a tener miedo la iglesia de que no se nos vea con sospecha. Pero cuando fundamentamos con base bíblica sólida, las cosas cambian. O sea, ahí es más ver desde otro lado. Desde otro lado, nuestra cultura aplica mejor lo que la Biblia dice. Desde otra perspectiva, estas personas están aplicando lo que la Biblia dice. Tristemente, a veces tal vez no motivadas por la Biblia, pero la aplicación se parece más a lo que la Biblia nos está invitando, ¿no? Entonces, por eso este material reúne fundamentos bíblicos en 7 sesiones, fundamentos técnicos en 7 sesiones también y acciones prácticas que se pueden desarrollar con los grupos. Como bien yo sé que muchos acá tienen el material en físico, yo quiero compartirles, si me permiten, acá la opción para compartir pantalla solo para darles un breve recorrido del material en versión digital porque está disponible para todos y todas también en este proceso de formación. 7 sesiones que se pueden hacer una vez a la semana o una vez al mes, según las capacidades que cada comunidad de fe tenga. Entonces, están planteadas para que cada sesión dure entre 1 hora y media a 2 horas. Es decir, bien puede ser la actividad que desarrollemos en nuestros reuniones grupales, algo de formación, en nuestros espacios de escuelas dominicales, como algunas iglesias lo tienen, o en nuestras células o algo así. Son interactivos porque hasta nos dan vamos a dividirnos en grupos, vamos a trabajar este ejercicio, Entonces es bastante interactiva la manera en cómo las bases bíblicas y las bases técnicas se traducen en desarrollar los temas en grupos o facilitar un espacio. No es como que solo vamos a leer todo. Creo que no tengo aquí opción de compartir pantalla. Eh, si quien está, vamos a ver, aquí tengo, ya me lo permite. Em, quiero enseñarles acá porque aparte tengo otro par de cositas que me gustaría compartirles. Mm, Acá. Este es el material del cual les estaba hablando. Está en línea completamente. Se trabajó con la Fundación Centro Esdras, con el apoyo de TIRFON también, aprovechando materiales también que ya tenían nuestros hermanos en Brasil, en Nicaragua. Entonces, hay una recopilación de trabajo de muchas personas en los fundamentos bíblicos. Si ustedes ven esta carátula verde, aquí está el material completo y esta carátula gris es la que se puede imprimir y que cada persona del grupo tenga para ir anotando, para ir siguiendo la línea de las actividades. Pero además, vean, acá cuando ustedes abren esta carpeta, ven todo el libro dividido en secciones. Y cuando van a la parte de guía de cómo se puede aprovechar este material con un grupo, aparece una sección de recursos adicionales.
en el material. Y esos recursos adicionales, ustedes pueden venir a toda esta sección desde la sesión 1. Pueden venir y ver que además podemos ver este documental. Estos recursos adicionales no fueron producidos como parte del material, sino que solo se recopilaron para seguir nutriendo lo que el material está tratando. Entonces aquí hay otros documentales, algunos bastante antiguos, otros más modernos, otros que apuntan a la base técnica, otros a la base bíblica. Entonces el tema es para como nutrir. Lo otro es que aquí del lado derecho ustedes ven actividad 1, dinámica de tal y tal, que ustedes lo van a entender mejor si abren el material. Pero a lo que esta sección se refiere es a que hay materiales ya preeditados para que ustedes puedan descargarlos y contextualizarlos a su propio espacio, a su propio contexto, valga la redundancia. Aquí están aplicados a Guatemala, pero precisamente por eso pueden descargarlos, encuentran el PDF, modificar. Ah, aquí hay imágenes de Guatemala, yo le puedo poner imágenes de Bolivia, de Perú, de donde sea que estemos, para que esto sea aplicable. Es decir, nos facilita el proceso. Aquí vemos sesión 2, las presentaciones que se pueden aprovechar y así hasta la sesión 7. El tema es que nos trae desde entender el fundamento de por qué esto es importante para la iglesia, identificar las bases técnicas, científicas de, de para qué reaccionar, por qué también y todo. Y al final de toda la sesión, de todas las sesiones, nos traen un proceso en el que podemos llevar todo esto que también mencionaba Gabriel en un momento, hacer un diagnóstico de nuestra comunidad, ver en dónde ante la crisis climática necesitamos fortalecernos como comunidades y que la iglesia puede ser un actor súper importante de ese fortalecimiento, de esa resiliencia y de esa prevención también, ¿no? Em, ante la crisis climática. O sea, si sabemos que nuestra comunidad tiene el riesgo de inundación, ¿cómo nos preparamos mejor para esto como iglesia? Entonces hay un pequeño plan de acción que no es como súper elaborado, como con todas las metodologías que académicamente existen, pero es algo básico. Identificamos qué recursos hay, qué espacios tenemos, cómo podemos fortalecer y todo esto. Entonces es muy bonito porque nos trae gradualmente hasta el punto de poder poner un plan en acción, si eso es lo que queremos como iglesia. Em, Rápidamente quiero ir a esta otra. Ay, ay, ay. Creo que aquí no me va a dejar moverme mucho. Ah, bien. A esta otra página que les recomiendo completamente a Rocha es quizá una de las organizaciones con mayor enfoque en restauración ambiental cristiana en el mundo. Entonces, es súper interesante el trabajo que se hace, es con mucho fundamento teológico profundo, pero también con muchas acciones pertinentes según cada contexto. Entonces, acá en esta página podemos encontrar iniciativas que hay en el mundo devocionales, aquí como bien ven, educación ambiental desde y para la iglesia, teología e iglesias, y todo esto es súper valioso. Yo les recomiendo tenerlo ahí a la mano entre las prioridades para estarnos siempre moviendo. Hay una comunidad científica muy fuerte también. Entonces, no, em, sí, también es un espacio donde nos podemos formar muchísimo. Además está esta red Oikos, que permite conectar también para que personas de todo el mundo nos unamos en oración por diferentes temas de crisis climática. Es específicamente un espacio de grupos de oración, del que renovemos nuestro mundo, que muchos de los que estamos acá conocemos, estamos familiarizados. Entonces aquí es como toda la familia de la red, de las redes de redes que forman parte de este espacio de Oikos. Uno se puede inscribir, llenar un pequeño formulario y ser parte de un grupo y unirse a un espacio de oración. Por último, esta página también es una
como un trabajo en conjunto entre la Alianza Evangélica Mundial y pues el movimiento de Lausana Global también. Aquí tratamos de publicar algunos eventos, también webinars como artículos, noticias de lo que está pasando, qué ocurre en cada una de las regiones. Esta página es bastante nueva, entonces si no encuentran tanto contenido es porque estás recién salida del horno. Y aquí pueden ver diferentes regiones según las categorizaciones de Lausana y muchos otros movimientos. Entonces también está bastante interesante. Por ejemplo, el próximo webinar, aquí está el anuncio, es Migración y Cuidado de la Creación. Es el 9 de septiembre. Y en este espacio se unen personas de todo el mundo, comparten experiencias de todo el mundo. Si queremos tener una perspectiva global de cuáles son los desafíos de otros y todo, es bien interesante porque podemos encontrarnos aquí aprendiendo y escuchando de otras experiencias. Entonces, eso es un poco bueno, perdón, mucho de lo que quería compartir. Aparte, ustedes saben que hay libros aquí. Por el tiempo no me da chance de hablarles de los libros, pero otras actividades que podemos hacer en este junio verde es leer, hacer grupos de lectura en relación a algún libro. Bueno, yo no sé ni por dónde empezar o cómo y todo. Leamos, hay libros más o menos pequeños, hay libros que nos guían con preguntas al final, hay libros que Tirfon ha producido buenísimos como 50 estudios sobre el jubileo, vivir de manera justa. Esos son materiales que nosotros usamos constantemente porque nos siguen afirmando la vocación em, misionera y también despertando esta vocación profética en este tiempo, que tanto se necesita la voz profética en temas de cuidado de la creación. Entonces, por ahí algunas ideas de todo lo que se puede hacer. Si a alguien le interesa conocer un poco más de materiales, aquí tengo varios em, eh, que serían como guías para trabajar con grupos o algunas referencias de libros también para leer, de manera individual o colectiva. Entonces, les dejo con eso. Muchas gracias. Excelente. Benita, vamos a tener un encuentro solo contigo para que nos compartas todos esos recursos tan valiosos. Y en cuanto a los desafíos, sabemos, ¿verdad?, que siempre nos vamos a encontrar con muchos desafíos, que la iglesia siempre está mostrando un poco de resistencia y sabemos también que es común, ¿verdad? Pero sabemos que también el Señor está actuando en la vida de muchos pastores y en la vida de muchos líderes para poder ir rompiendo esas barreras, ¿verdad? Gracias, Benita, porque contestaste muchas de las preguntas que teníamos pendientes y el tiempo se nos está terminando. Solo queríamos que nos ayuden a responder una pregunta más para aterrizar lo más posible y llevarnos a algo concreto que podemos hacer. Si una iglesia pudiera dar solo un primer paso, ¿cuál sería? Puede contestar cualquiera de los tres. ¿Qué nos recomiendan? ¿Qué paso sería el primero? Porque sabemos que muchos no lo estamos haciendo, pero queremos hacerlo. É, eu tenho buscado trabalhar essa temática aqui na nossa igreja desde 2023. E, e algumas pessoas aceitam mais o tema, outras têm mais dificuldade. E uma coisa que eu aprendi é que às vezes a gente fica tentando alcançar os adultos, mas muitas vezes é mais difícil mudar a mentalidade dos adultos. Então, eu acho que uma estratégia muito boa é você começar pelas crianças. Você envolver as crianças. Por mais que pareça algo que não é algo sério, mas as crianças, elas vão assimilar, elas estão formando um pensamento, então elas já vão crescer com uma outra mentalidade, com uma outra percepção,
E, ao mesmo tempo, quando a gente ganha as crianças, a gente também vai alcançar os pais. O pai, a mãe, o tio, a avó. Então, nós tivemos uma boa experiência aqui, fazendo um coral com as crianças, com canções que falavam sobre a criação, fizemos camisas, ensaiamos, fizemos uma bonita apresentação e os pais se empolgaram, se animaram, gostaram de ver suas crianças participando e vieram então se envolver naquela dinâmica conosco. Ir para trabalhar com as crianças não precisa de coisas muito complexas. Coisas simples, você faz um piquenique, você faz uma brincadeira ao ar livre, você pode fazer uma trilha. Pelo menos aqui no meu contexto, deu para fazer uma trilha, então a gente fez uma caminhada até uma árvore. Então você já leva as crianças para fora daquele espaço de concreto, de parede, e você já coloca as crianças nesse contato com a natureza, que é super importante. Então você alcança três coisas. Você contribui para a formação da mentalidade daquela criança que está em desenvolvimento, você alcança os pais e você também fortalece os vínculos, porque a gente vive numa sociedade tão fragmentada, as crianças muitas vezes ficam nas telas, no computador, na televisão, no celular, e às vezes nós adultos também ficamos nas telas. Então, quando você propõe uma atividade como essa, de um piquenique, um lanche ao ar livre ou uma trilha, você aproxima as famílias, fortalece esses vínculos e está em contato com a criação. Então, eu sugeriria, deixaria como sugestão, às vezes a gente gasta muito tempo e quebra muita cabeça, assim, gasta muita energia tentando convencer adultos que às vezes não vão mudar o jeito de pensar. Então, a gente focando nas crianças, eu creio que os frutos virão, né? Então, essa é a minha sugestão. Eu queria contribuir, né, pegando o barco do Felipe. Brevemente, eu acredito que esse momento aqui ele aconteceu por oração, né? Então a gente não podia deixar de falar do que é fundamental, né? Uma coisa que eu sempre alimento nos movimentos que eu participo é fundamental e básico, né? Uma base para nos sustentar e nos fazer continuar a oração, porque a dificuldade, como o Felipe falou, de motivar as pessoas que já têm uma maturidade é mais desafiador, precisa ter, às vezes, um direcionamento de impacto mais comunicativo. Então, oração para que o Senhor possa direcionar da melhor forma naquilo que está sendo feito, naquilo que ainda pode ser feito, né? Para que o Senhor possa dar direcionamento para que a comunidade possa crescer, porque as ferramentas são importantes, saber as coisas que estão distribuídas de informação sobre a situação atual é importante, mas mais importante do que isso é que as pessoas possam ter em seu coração os princípios de responsabilidade e mordomia cristã. E isso só quem pode gerar no coração de uma pessoa, nós que cremos, é o Espírito Santo. E isso muitas vezes acontece principalmente através de uma pessoa que ora. Então, nós, como representantes de que vamos estar nessa jornada para quem ainda vai iniciar, que possa já orar para que Deus possa trazer direcionamento, esclarecimento e capacitação para que os projetos que vão ser desenvolvidos, principalmente com as novas gerações, como o Felipe falou, possam ser da melhor forma possível. Y para mí creo que solo la única idea que quisiera compartir es reducir. Necesitamos siempre seguir reduciendo. Entonces, si una oración podemos hacerle al Señor es, Señor, guíame para entender a qué más puedo renunciar, qué más puedo reducir en mi estilo de vida, porque esa es una manera de también como empezamos este caminar de integración con el ecosistema, reconocernos parte
Y el estilo de vida o lo que consumimos está completamente vinculado al evangelio en el que estamos creyendo, a las buenas nuevas de Jesús. Nuestro estilo de vida habla muchísimo de la espiritualidad que podemos pretender tener o anhelar. Entonces, reducir es una urgencia global y como iglesia deberíamos de como abanderar esto también, ¿no? Reducir, que sea una vocación de vida. ¿A qué más podemos reducir, no? Entonces, eso es lo que, para mí. Muchas gracias, Benita. Me parece muy bien esa manera como de ir concluyendo, ¿verdad? Creo que ese es un llamado general, universal y de todo cristiano, reducir, ¿verdad? Nos quedamos mucho con eso. Y quisiera compartir también algunos pensamientos que nos escribieron algunos de ustedes, ¿verdad? Como para ir dándole cierre y conclusión a este tiempo, que tiene que ver con hacer de la armonía con la creación parte del mensaje cristiano, decían algunos. Además, reconocer que Jesús busca restaurar todas las cosas, ¿verdad? No solamente aspectos espirituales, sino todas las cosas. Reconstruir la visión del Evangelio, ¿verdad? Que es integral. Asimismo también que decía, me parece que Gabriel, que la comunicación puede acercar o puede alejar. Tenemos que saber cómo utilizar esa comunicación. Y hablar de ese tipo de temas a través de un lenguaje claro, sencillo y comprensible, ¿verdad? Que el cuidado de la creación es un mandato bíblico. Es la expresión práctica del amor de Dios hacia el prójimo y el amor nuestro dirigido hacia el prójimo, ¿verdad? Y por último decir que la crisis climática afecta sobre todo a las personas más vulnerables, ¿verdad? Reconocer ese aspecto. Así que muchas gracias, Benita, muchas gracias a todos los demás y comparto este tiempo con Lucía. La verdad que se hace tan poco, 1 hora y media, que necesitamos más de esto. Esperamos que todo lo aprendido de hoy nos anime a dar pequeños pasos que juntos puedan generar grandes cambios. Gracias por acompañarnos. Les voy a dejar un mensaje sobre, bueno, hay dos mensajes importantes, ¿verdad? Para que ustedes puedan tener los recursos en sus correos, por favor, llenen el enlace que se ha estado compartiendo aquí en el chat de la conferencia. Y también hay una invitación para un próximo encuentro el 1 de julio depende de su país, ¿verdad? Gracias por este tiempo y vamos a despedirlo en oración. Así que les voy a invitar a que cerremos nuestros ojos y podamos darle gracias a Dios por este tiempo. Gracias, Padre amado, por este tiempo que hemos podido compartir, por cada aprendizaje, por cada corazón dispuesto tanto a compartir como a recibir. Te pedimos, Padre, que nos ayudes cada día a vivir en armonía con tu creación, siendo, Señor, esa luz a través de nuestras acciones, por pequeñas que sean, Padre, podamos reflejarte a ti. Danos sabiduría también para comunicar, para poder servir y para cuidar a lo que has puesto, Señor, en nuestras manos. Que todo lo que hagamos pueda reflejar tu amor cada día. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, justo estamos a tiempo. No sé si hay todavía alguien que tenga algo que comentar o unas breves palabras para ir cerrando ya tal vez en 1 minuto, 2 minutos. Eh, Queremos escuchar su voz, aunque sea así, en un breve momento. Están ahí. Bueno, si no, gracias a cada uno por el tiempo, gracias por compartir tanto de lo que el Señor les ha puesto en su corazón y estamos en contacto. También está la otra invitación, ¿verdad? Para el 23 de junio, que les estaremos haciendo llegar a su WhatsApp o a sus correos electrónicos. Bendiciones. Muchas gracias, gracias Benita, gracias Felipe, gracias Gabriel por Muito obrigado. este tremendo Tchau, regalo tchau. que nos han dado. Muchas gracias. Gracias Obrigado. Simone, Muito obrigado. un Foi muito bom. abrazo para Até todos. logo, gente. Tchau, tchau. Gracias. Todos. Saludos Roxana, a todos. gracias.
Saludos a todos. Saludos y Tchau, que bendiciones. Deus abençoe. Bendiciones.